Giovanni, vamos falar um pouquinho sobre... Nós estamos num mês, assim, eu sei que falar com um contador hoje, o pessoal está muito ocupado com a questão do imposto de renda das empresas, que é até o fim de abril, né? Na verdade, agora foi estendido o prazo, até imagino que de forma definitiva, para o final de maio. A final de maio, então mais um mês. Então, o pessoal está muito envolvido nessas questões. Uma das questões que envolve a questão das empresas e o imposto de renda, né, é o ganho imobiliário. E aí? Então, Silvio Lopes, telespectadores, eu venho trazer o assunto que é o ganho imobiliário das pessoas físicas, né? Tendo em vista que estamos aí, já foi aberto o prazo para a entrega do imposto de renda das pessoas físicas. Então, busquei trazer um tema que pode ser de utilidade, né, para os nossos telespectadores, né? Então, o ganho imobiliário, quando é que acontece o ganho imobiliário? É quando o sujeito vende um imóvel, né? Quando o sujeito vende um imóvel, tem ali uma repercussão tributária, né? Entendo havido o ganho imobiliário, decorrente da venda desse imóvel, então a pessoa está sujeita ao pagamento do imposto de renda. E como é que se tributa, né? Se tributa da seguinte forma: quando o sujeito vende um imóvel, o sujeito verifica quanto é que custou o imóvel, que é o custo de compra do imóvel, e o sujeito verifica por quanto ele vendeu, né? Então, aí, decorrente da subtração dessas duas variáveis, nós temos ali ou um ganho. Se houver um ganho, um lucro, né, aí incide o imposto de renda. Se não houve esse ganho, né, aí, no caso, não tem imposto de renda para pagar, porque o imposto de renda é um imposto que basicamente incide sobre o ganho, sobre o lucro, né? Esse fenômeno, né, do ganho imobiliário, ele é tributado em separado, né, na grande verdade. Embora a declaração, a confissão, né, do fato do imposto devido ocorra no ajuste anual, na grande das verdades, ele é feito o cálculo em separado. Então, vamos imaginar que o Silvio Lopes venda uma das mansões que ele tem, né? E no mês agora de abril, né? Nós estamos em abril. Não alerta. Então, vamos imaginar que o Silvio Lopes lá tem 10 mansões, né? Ele vai vender uma das mansões, certo? E ele auferiu lucro na venda desse imóvel dele, né? Agora em maio, em abril, né? Quando é que ele vai pagar o imposto de renda, na verdade? Quando é que vence o imposto de renda decorrente dessa operação? Vai ser no final de maio, né? Então não vai ser somente em maio do ano que vem. É o mês seguinte, é o fato gerado, como se diz. Exatamente, o vencimento. Então o sujeito vai calcular. Existe um aplicativo que a Receita Federal disponibiliza, né, gratuitamente, que o nome é ganho de capital. Então o sujeito, nesse caso, vai abaixar o ganho de capital 2024, né, que já está disponibilizado pelo governo, e ali vai botar as variáveis, né, todas, né, as informações que o governo pergunta, e vai calcular um imposto e vai emitir um DARF. Até o aplicativo emite o DARF com código de barras. Se não falha a memória, até o QR Code do Pix já tem nessa guia, e vai pagar no mês seguinte do fato gerador, não é? Uma outra dúvida dos telespectadores é quando ocorre efetivamente o fato gerador, né? Então vamos imaginar que, nesse nosso exemplo, tu tenha vendido ali um imóvel, né? Vendeu o imóvel em abril, metade do valor da venda tu recebeste em abril e a outra metade em maio, né? Nesse caso, metade do fato gerador em abril, vai pagar em maio, e a outra metade do fato gerador, aí tu recebesse em maio, vai pagar em junho, né? Porque o fato gerador das pessoas físicas, da renda das pessoas físicas, é o fenômeno que chama regime de caixa, né? Quando efetivamente recebe o valor da venda, é que vai, no mês que recebe, é que vai calcular, então, né, o tributo. Um outro questionamento muito comum das pessoas que têm esse tipo de operação e que gera dúvida, né, é o custo de aquisição, né? O custo de aquisição é uma variável que diminui o lucro, né? Que é a diferença entre o custo de aquisição do imóvel e o valor da venda dele. Como é que a gente faz para aumentar o custo de aquisição, né? Quero deixar bem claro, diversos contribuintes, eu posso atualizar o valor do bem. A margem de tributação, né? É vedada a atualização, né? Então já alerto que se o sujeito fizer a atualização do custo de compra, ele pode ser autuado pela Receita Federal. Mas existem formas de se aumentar o custo de aquisição. Qual é essas formas? É os gastos, né, que nós tivermos com a construção, com ampliação, com reforma, pequenas obras, pintura, troca de azulejo. Tem que comprovar isso. Comprova isso, naturalmente. Então, na medida que tu vai gastando, né, com esses tipos de gasto com imóvel, vai juntando ali os comprovantes, né, soma isso aí e acrescenta no custo de aquisição do bem, né?
Gasto com realização de obras públicas, vamos imaginar que tu tem ali que fazer algum tipo de obra pública na calçada, né, com algum tipo de troca ali da parte de esgoto, rede de esgoto, de eletricidade, enfim, se tu gastou com aquilo ali tu pode acrescentar o custo de aquisição do bem, não é? E é justo isso, né? E é justo, contas, né? Claro. Então, quando tu compra o bem, tu vai pagar o ITBI. Tá? Esse ITBI acrescenta no custo de aquisição. Muitas pessoas pegam o valor de compra e esquecem, né, de agregar os acessórios, os gastos acessórios que tiveram na decorrente da compra, né? E também se o sujeito compra o imóvel parcelado, ou compra através de um financiamento, tem os juros, né? Sobre os juros que paga sobre o financiamento que teve para aquisição desse imóvel. É o custo. Esse juro também é o custo de aquisição do imóvel. Então, são formas que tu tem para aumentar o custo de compra e diminuir o lucro. Claro. Essas são as dicas, né? E por fim, Silvio Lopes, telespectadores, a última dúvida, assim, claro que a legislação tributária ela é complexa, né? A gente ficaria aqui uma tarde toda falando, mas não temos tempo para isso, não é? Então, pincelar os aspectos principais é a questão de uma eventual isenção da operação, né? Então vamos imaginar que o sujeito tem um imóvel de uso residencial, né, de destinação residencial, e venda esse imóvel, né? Decorrente da venda desse imóvel tem ali auferido lucro, mas se o sujeito dentro do prazo de 180 dias utilizar o recurso da venda desse imóvel para comprar um outro imóvel residencial, então ele pode ali adjudicar de uma isenção, desoneração do imposto de renda dessa operação, desde que não tenha adjudicado dessa isenção nos últimos 5 anos, né? Então, ali é uma forma aí de economizar legalmente com a parte de tributação dessa atividade. Eu fico muito feliz, viu, Giovanni, quando nós ouvimos pessoas como tu, o pessoal que desfila aqui no programa, né? Porque, afinal de contas, o programa quem é feito, eu apresento, mas quem traz conteúdo, a informação, o esclarecimento para você é o pessoal que é nosso participante aqui do programa. Esse tipo de informação, sobretudo agora num momento importante, necessário, né, oportuno, esse tipo de informação tu não vem em lugar nenhum, né, para te ajudar e auxiliar, inclusive, a tu não ter prejuízo, e pelo mais do que não ter prejuízo, ter lucro, né, ter prosperidade e tal, e saber que qualquer negócio tem riscos, né, que você pode evitar, e riscos que, enfim, tu não consegue evitar, mas sempre há uma possibilidade de tu evitar riscos e aumentar a lucratividade. Isso aí, Silvio Lopes. Um abraço, até a próxima. Prazer em te ver. Prazer em te ver também.